eu vou até passar aqui a palavra para a Marisa, que acompanhou o Lula aí durante a semana, ele que falou de salário mínimo, falou uma opção de coisa, falou uma opção de mentira, deu uma entrevista, aliás, prestou, né, fez um pronunciamento, né, Marisa, e também deu uma entrevista para a Globo News, e o que a gente vê é discurso de ódio, o que a gente vê é que o Lula parece que ainda não saiu, ele parece que ainda está no palanque, né? Então, o Lula, essa semana, ele convocou uma cerimônia no Planalto para falar sobre o aumento do salário mínimo, né, que estava sendo esperado já pelos eleitores dele. Foi durante a campanha eleitoral e durante o governo de transição, na verdade, eles anunciaram que iriam tirar o salário mínimo do patamar que está agora, que é 1.302, para 1.320. Quando eleito, a ala econômica, né, escalada pelo presidente, refez as contas e viu que talvez não seja possível fazer esse aumento logo de cara, assim, né, como eles estavam prometendo. Mas o presidente, mesmo sem uma solução para isso, ele parece que não quer voltar atrás. Então, ele também não quer se queimar ali com a base aliada que ele tem, para a qual ele prometeu esse aumento. Então, o que aconteceu essa semana foi que, sem uma solução ainda, ele convocou uma cerimônia no Palácio do Planalto para instalar um grupo de trabalho para debater e, né, colocar aí na mesa medidas sobre a política de valorização do salário mínimo. E essa cerimônia foi com os sindicalistas. E nessa cerimônia, com os sindicalistas que querem um aumento, inclusive, maior do que ele já havia prometido no governo de transição, e agora vê que talvez não tenha condições de cumprir, ele falou que quem está como presidente agora, eles tinham ali não um presidente da República, mas um sindicalista que chegou à presidência da República. Então, ele fez esse discurso claramente ali para manter essa base aliada dele. O sindicalista, o velho sindicalista. Aliás, a Madá falou uma coisa que é muito própria, né? Tá aí, aconteceu esse caso da Gabriela. O Lula permanece quieto, assim como o Bolsonaro também permaneceu quieto, em silêncio aí, sem reagir, né? Não falou nada. Passou esses meses todos, o pessoal começou a criar teorias conspiratórias. Daqui a 72 horas vai acontecer alguma coisa. Isso mostra que a omissão ela tem tanta consequência, ela pode ter tanta consequência quanto a ação. Então, às vezes, você não dizer uma coisa não quer dizer que você não esteja fazendo algo, né? Então, sobre essa foto da Biló, apesar do Lula ele mesmo não ter se manifestado, a SECOM da Presidência da República publicou uma nota dizendo que considerava a foto lamentável, ou seja, eles endossaram esse discurso que tem sido feito nas redes sociais, de que a foto pregava violência contra o Lula ou algo do tipo. Sendo que não é papel da SECOM fazer isso. A SECOM não tem que interpretar uma foto. Ontem, para mim, o que eu vi no Twitter foi assim, foi inaugurado o bloco dos histéricos da semiótica, porque eu nunca vi tanto especialista em semiótica no Twitter ontem analisando a foto da Gabriela Biló. Obviamente, cada um vai interpretar a foto de acordo com o seu próprio filtro. Então, a partir disso, eu acho que as pessoas estão muito doentes, porque a minha visão da foto foi a mesma da Madeleine. E mostra um total desconhecimento de quem é a profissional Gabriela Biló. E é um absurdo que uma profissional como ela, cara, com tantas fotos absurdamente incríveis, e aqui eu quero fazer uma pergunta também para quem ontem estava histérico no Twitter. E se fosse uma foto de Bolsonaro daquele jeito? A esquerda estaria fazendo o escândalo que fez ontem? Não, aí seria os bolsonaristas. Não, mas aí eu acho que tem duas coisas sobre a Gabriela especificamente. A Gabriela também é autora daquela foto que foi celebradíssima pelos progressistas do Bolsonaro fazendo arminha na cabeça do Moro, lembra? Exatamente. Aí eles vão falar, não, o nosso problema não é com a violência, é com a dupla exposição. Cadê a SECOM para reclamar da capa da Folha de São Paulo? A capa da Folha de São Paulo, 6 dias atrás, foi uma foto em dupla exposição da ministra Marina Silva. O pessoal da SECOM estava o quê? Tinha tomado um Lexotan, dormiu, não estava alfabetizado ainda e por isso não escreveu a nota? Ou essa nota é algo muito esquisito?
Porque o que eles disseram é que na nota, que dupla exposição não é jornalismo. Eu nem sabia que cabe à SECOM da Presidência da República dar a definição do que seja jornalismo. Quer dizer, eu já vi SECOM que faz isso porque eu já morei em Angola e lá a SECOM deles definia o que é ou não jornalismo no país. Mas aqui, para mim, é uma novidade. É uma novidade. E depois, assim, se isso não é jornalismo, por que eles não reclamaram da capa da Folha de São Paulo com a dupla exposição da Marina Silva, que a Marina Silva e uma floresta, há 6 dias? Era jornalismo, então? É jornalismo quando é favorável e quando você é burro o suficiente para não ver que era favorável também. Ou quer até que o elogio... Não é que não pode mais criticar o Lula. Você não pode elogiar errado. Não pode elogiar errado. Porque essa foto que ela fez, ela é muito elogiosa. Se a gente for analisar, ela coloca nos ombros do Lula a institucionalidade que preservou a democracia. É uma foto elogiosa. E a própria Gabriela, depois eu fui ver o que ela falava, era a intenção dela. Então, assim, não pode mais elogiar do jeito que a SECOM não permitiu, eu não entendi. É algo muito grave que aconteceu. E a SECOM também está criando... A SECOM não, o PT está criando as fake news. Eu ouvi falar aí do salário mínimo. Você sabe como é que eles estão se safando da discussão sobre o reajuste da tabela do imposto de renda? Porque o Lula disse textualmente o quê na campanha? Quem ganha até 5 mil reais não vai mais pagar imposto de renda, correto? Ele vai cumprir? Não vai cumprir. Aí o PT inventou o quê? Isso também é uma coisa de seita. Você inventa um termo específico que parece uma coisa que só gente muito sabida domina para identificar quem é do grupo. Então, eles lançaram assim, princípio da anualidade tributária. Lula queria reajustar, mas não vai poder. Porque quando ele mexe no imposto num ano específico, pelo princípio da anualidade tributária, isso só tem efeito no outro ano. O que, assim, percebe bem que fake news não é uma mentira absoluta. Ela tem um fundinho de verdade. Se a pessoa for pesquisar a anualidade tributária, é isso que ela vai achar, na superfície. Só que isso vale para aumento de imposto, não para tirar. E ele ia tirar o imposto da pessoa. Esse princípio da anualidade tributária, ele vem na esteira daquele princípio do direito penal, que a lei não retroage, salvo em benefício do réu. Então, você não pode dar uma obrigação a mais para o cara pagar, mas você pode tirar isso das costas dele. Se hoje você está sendo processado por um crime, venha numa nova lei e deixa de ser crime, você está livre. Se hoje você está sendo cobrado um imposto e amanhã eu falo não é mais devido, pronto, não é mais devido. Só que a pessoa perde essa, vamos dizer, essa profundidade. Então, a gente tem um governo que está fazendo fake news, a gente tem um governo que está endossando ataque contra jornalista e que está se metendo a definir o que é ou não jornalismo. Está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro... Está fazendo a mesma coisa que o governo Bolsonaro fez, aliás, né? Porque eles entenderam que funciona, né? Como o governo Bolsonaro desgastou as instituições de uma maneira geral, aquilo que o PT tinha certo pudor em fazer antes, agora ele perdeu todo o pudor. Então, está sendo feito às claras, os personagens são aí intocáveis, né? Aí deputado que queria ser ministro, está aí fazendo fuzuê nas redes sociais, espalhando fake news todo dia. E o que você falou, né? A gente aqui está vivendo agora até o uso, está além da fake news, né? Estão fazendo uma nova semântica. A gente provavelmente vai ter a edição de uma nova gramática, um novo dicionário, porque até algumas palavras estão proibidas de serem utilizadas. Não pode falar em gasto, tem que ser investimento, né? Então não pode isso, tem que ser aquilo. Para quê? Para escapar da responsabilidade, para não prestar contas. Aliás...